A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejam a vocês todos aí um excelente dia, um dia abençoado, um dia que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, é o nosso convidado. Então não perca tempo, pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo de hoje vai ser bênção na vida de todos nós. Amém? Eu aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor, Davi Ferreira, como também a sua esposa, a pastora Aline, aos seus filhos, a nossa pastora Magda, aos seus filhos Talita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Então não perca tempo, querido, pegue esse link e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana, querido, o Senhor colocou no meu coração um tema muito interessante, um tema importante, um tema que eu tenho certeza, querido, que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Amém? E esse texto, e esse tema, ele é Árvore da Vida. Esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estudar acerca dele. E aí eu te pergunto, será que você já teve a curiosidade de estudar sobre esse tema Árvore da Vida? Será que você tem noção da importância do que a árvore da vida representa nas nossas vidas? Se nós encontrássemos essa árvore da vida no dia de hoje, o que isso poderia proporcionar nas nossas vidas? Então, querido, esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração, um tema que você vai ver que é muito importante nós sabermos sobre ele. Amém? Mas como nós fazemos sempre, em todos os nossos estudos, nós vamos estar aqui orando ao Senhor. Para quê? Para colocar esse estudo nas mãos dele. Para que eu não venha aqui, querido, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Que eu esteja aqui nesse momento apenas como canal para falar para você aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração nesse dia de hoje, amém? Então, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Eu quero te agradecer pelos alimentos, Pai amado, que têm chegado em nossas mesas, todos os dias concedido por ti, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado em todos os momentos das nossas vidas. Mesmo aqueles, Pai amado, que não possamos ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Quero também, Pai amado, entregar esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus de Ministério em Anchieta, em tuas mãos, para que seja conduzido por ti, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E o Senhor colocou também no meu coração um texto, né, para que nós pudéssemos falar acerca desse tema da árvore da vida. E esse texto, o Senhor me levou ali no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 9, né, para nós darmos seguimentos nesse estudo de hoje. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E preste atenção aqui: e a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, querido, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos nortear esse estudo de hoje, que nós vamos falar acerca da árvore da vida. Querido, eu vejo nos dias de hoje que a humanidade ela está passando por um dos momentos mais difíceis nessa era atual. Eu creio que desde as duas grandes guerras mundiais do passado, não havia tantas notícias de morte, tantas tragédias no planeta, como está tendo nos dias de hoje. E aí, quando nós nos deparamos diante de um texto como esse, que lemos no livro de Gênesis, a gente vê que existe uma árvore mencionada nos livros de Gênesis e também no livro de Apocalipse, que se essa árvore ela fosse encontrada nos dias de hoje, querido, eu entendo que seria a solução para todos esses problemas que estamos enfrentando atualmente nos nossos dias, aqui na Terra e aqui nesse planeta. E quando nós vamos ali no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então o anjo do Senhor me mostrou o rio de água da vida. Aí diz, claro como cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Aí no versículo 2 diz, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, dando seu fruto de mês a mês. E olha o que diz aqui no final desse versículo 2. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Querido, isso é tudo que nós precisávamos nos dias de hoje. Você concorda comigo? Eu entendo, quando lemos isso aqui, que o fruto dessa árvore nos daria o quê? Uma saúde perfeita. Revigoraria o quê? As nossas energias, dia após dia. Além de aumentar o quê? A nossa longevidade e a nossa inteligência. Para que nós pudéssemos pensar em tudo com o pensamento de Deus. E a pergunta que fica é a seguinte, querido: aonde está essa árvore da vida tão maravilhosa, tão poderosa nos dias de hoje? Será que poderíamos encontrá-la em algum lugar desse mundo ou em algum lugar desse planeta? Será que os arqueólogos já encontraram, mas mantêm a sua localização em segredo? Para quê? Para que ninguém saiba onde ela está? E o estudo de hoje, querido, ele tem esse objetivo para a minha vida e para a sua vida, responder essas perguntas e te explicar um pouco mais sobre a árvore da vida, sobre essa árvore abençoada, sobre essa árvore milagrosa que fala no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse. E quando nós vamos ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, o Senhor nos diz o seguinte: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradável aos olhos, e diz, e boas para alimento. E aí diz, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz que os frutos da árvore da vida, eles estavam totalmente disponíveis para que Adão e Eva pudessem comê-los à vontade. Pois um dos benefícios de eles comerem esse fruto da árvore da vida era o quê? É ter a vida eterna. Agora imagine só, se conseguíssemos encontrar essa árvore nos dias de hoje. Eu entendo, querido, que ninguém mais morreria nos leitos dos hospitais. Eu entendo que não haveria guerras, não haveria morte nos trânsitos, como nós vemos aí, que morrem milhares de pessoas no trânsito, ou em qualquer outro lugar do mundo. Seria uma bênção para as nossas vidas se nós encontrássemos essa árvore no dia de hoje. Porque, como lemos, qualquer pessoa que comesse da árvore da vida, ela poderia adquirir o quê? Uma fonte sobrenatural de vida, como também de poder. E isso nos mostra, querido, que tanto Adão quanto Eva, eles foram criados por Deus para viver o quê? Eternamente.
eles não foram criados por Deus para experimentar da morte. E, em consequência disso, o que aconteceria? Toda a humanidade desfrutaria dessa bênção de viver eternamente sem precisar morrer. Como vimos, a árvore da vida, ela ficava no meio do jardim, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que nós temos que entender que essas árvores, elas não eram as únicas ali do jardim. Haviam ali outras árvores, que elas eram o quê? Agradáveis. Elas eram boas para quê? Para se alimentar. Só que Deus deu permissão para que o homem comesse de toda a árvore do jardim. E ele disse, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver o que o Senhor disse a Adão no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 16, para você entender bem. Ele disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim. No versículo 17 ele diz, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui ele diz por que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aqui, querido, agora nos vem uma pergunta acerca disso que nós lemos. Qual, irmão Gilson? Por que Deus plantou a árvore da vida bem ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu entendo que foi porque ele escondeu essa árvore do conhecimento do bem e do mal de Adão, essa árvore que poderia fazer tanto mal a ele. Na minha concepção, eu entendo que Deus as plantou uma ao lado da outra, porque Deus deu ao homem o quê? Já lá no jardim do Éden, o direito quê? De liberdade, o direito de escolha, demonstrando ali ao ser humano um amor e dando a oportunidade do ser humano escolher o que ele queria fazer, o caminho que ele queria seguir. Eu entendo, querido, que Deus estava mostrando que a vida e a morte, elas estavam lado a lado uma da outra, e que a obediência ao Senhor o manteria vivo no paraíso para sempre. Já a desobediência lhe causaria o quê? A morte física, como a morte espiritual também. E aí, querido, como consequência daquela decisão errada que eles tomaram e daquele ato de desobediência à ordem do Senhor, o casal Adão e Eva, eles foram o quê? Eles foram expulsos do jardim do Éden. E eles foram impedidos de continuar a comer a árvore da vida. Pois, afinal, o que tinha acontecido? Eles haviam se tornado impuros aos olhos de Deus. E veja o que aconteceu em seguida, após eles comerem da árvore do bem e do mal. Nós podemos acompanhar isso no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 22, para você entender bem o sentido desse estudo. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E no versículo 24 ele diz, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aí, querido, você deve talvez estar se perguntando, mas, irmão Gilson, por que Deus decidiu proteger a árvore da vida, colocando querubins e uma espada de fogo para proteger o caminho que ia direto até a árvore da vida? E a resposta é simples, quando nós começamos a estudar acerca desse estudo. Acredito que Deus fez isso, querido, para evitar que uma humanidade agora corrompida pelo pecado continuasse cometendo o seu fruto sagrado e vivendo para sempre aqui nessa terra. A humanidade não poderia mais estar comendo daquele fruto sagrado e vivendo nessa terra corrompida. Eu sei, querido, que isso pode parecer uma crueldade da parte de Deus. Talvez você possa estar até pensando isso,
Porém, se nós pensarmos bem, podemos perceber que o Senhor fez as coisas certas. Deus nunca faz as coisas erradas. Deus sempre faz as coisas certas e visando o nosso benefício, o benefício do ser humano, o benefício da criação dele. E por que eu estou te dizendo isso? Porque ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem adquiriu o quê? Uma característica atribuída somente a Deus, que é a capacidade de discernir as coisas, de discernir o bem e o mal. E se o ser humano continuasse tendo a vida eterna após comer a árvore do bem e do mal, o que poderia acontecer? Ele poderia querer se vangloriar e pensar que ele era igual ao Senhor, que ele era igual a Deus, assim como Satanás fez quando ainda era um anjo no céu. Eu entendo, querido, que foi por isso que o homem não pôde mais comer da árvore da vida, pois ao conhecer a morte, o que acontecia? Ele foi lembrado de que ele não é Deus, e sim apenas uma criatura criada e formada por Deus. E além disso, querido, se continuassem comendo do fruto da vida eterna, Adão e Eva, eles seriam o quê? Obrigados a viver eternamente um mundo amaldiçoado, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de dor e sofrimento. E com isso, o que aconteceria para você entender? Eles jamais teriam a oportunidade de se reconciliar com Deus e de um dia poder voltar a viver ao lado dele, como era quando eles foram criados ali no Jardim do Éden. Amém, querido? Agora, voltando à árvore da vida, será que ela ainda existe? Será que essa árvore da vida ainda existe? Querido, quando nós vamos na palavra de Deus, ali no livro de Gênesis, capítulo 2, a Bíblia diz que no Jardim do Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E depois esse rio se dividia em outros 4, chamado Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E quando passamos, querido, a estudar sobre esse tema, verificamos que estes 2 últimos rios que falamos aqui em Gênesis 2, que é o rio Tigres e Eufrates, eles estão localizados nos territórios que hoje são conhecidos como Turquia, Iraque e Síria. E o que isso significa para nós? Que a árvore da vida pode estar em algum vale próximo a essa região do Oriente. E a pergunta é, será que a árvore da vida pode estar escondida em algum lugar desse planeta? Será que a árvore da vida pode estar escondida em algum lugar dessa terra? Alguns, querido, eles pensam até que sim. Inclusive, já foram realizadas diversas expedições arqueológicas nesses países com o objetivo de encontrar a árvore da vida. Eles pesquisam, eles buscam essa árvore da vida por ter o entendimento que ela existe e que está aqui na Terra. Mas será que isso realmente é possível? Será que isso é verdade? A resposta, meu irmão, é não. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, por que você está respondendo com tanta convicção que a resposta é não? Porque a própria Bíblia diz que essa árvore, ela se encontra onde? No paraíso. Ou seja, ela se encontra no céu. Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Você vai entender bem o porquê eu te dei essa resposta. Diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí diz assim, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, querido, aqui a palavra de Deus é clara para mim e para você. A árvore da vida, ela está no paraíso de Deus. Então, meus irmãos, por mais que os pesquisadores, arqueólogos procuram pela árvore da vida aqui nessa terra, eles nunca encontrarão. E por quê? Porque o acesso a ela está temporariamente restrito para todos. Mas qual é a boa notícia para mim e para você? Mas haverá um dia em que ela voltará à terra. É isso mesmo, meu irmão.
haverá um dia que ela voltará à terra. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, derrotar Satanás e instalar aqui a nova Jerusalém, o que vai acontecer? Todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor viverão com ele e comerão da árvore da vida e receberão todos os benefícios que essa árvore oferece. Mas a palavra de Deus nos diz também, querido, que devemos prestar atenção, mas aqueles que não aceitarem o convite de salvação de Jesus e continuarem vivendo suas vidas de pecado, serão condenados e não serão capazes de desfrutar dessa nova terra e nem de comer da árvore da vida. Veja o que diz em Apocalipse 22, a partir do versículo 12, para você entender bem o que eu estou te falando nesse dia de hoje. Diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. No versículo 13 diz assim, de Apocalipse 22, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Aí diz, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E finaliza no versículo 15 de Apocalipse 12. Mas ficarão de fora, preste atenção aqui, isso é muito importante, ficarão de fora os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Então, meus irmãos, diante disso que nós estamos estudando aqui hoje, esse estudo maravilhoso, que possamos juntos, nós, eu e você que está aqui me assistindo hoje, desfrutar da árvore da vida que está no paraíso de Deus, conforme a palavra de Deus nos disse. E essa árvore, querida, ela está nos aguardando. Para quê? Para que nós possamos desfrutar de todos os seus benefícios ao lado do nosso Senhor e Salvador. Então, nós temos, querido, que guardar essa palavra no nosso coração, acerca desse tema de hoje que estudamos, falando acerca da árvore da vida. Ela existe, ela está no paraíso de Deus. E se nós nos permanecermos fiéis, firmes com o nosso Jesus, vai haver um dia, querido, que eu e você vamos poder desfrutar desse benefício, dessa árvore da vida que foi plantada no jardim do Éden. Nós vamos poder, amado, desfrutar de todos esses benefícios nos dias de hoje. Amém? Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração e aguarde ela em todos os dias da sua vida que você tiver aqui nessa terra, para que possamos juntos viver uma eternidade com o Senhor e desfrutar de tudo que essa árvore da vida tem de benefício para as nossas vidas. Então, querido, aí onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos orar para que essa palavra seja firmada e crie morada nos nossos corações nesse dia de hoje. Amém? Então aí, querido, onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos orar para que essa palavra seja firmada nos nossos corações. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso de hoje, Pai amado, falando sobre a árvore da vida. Muitas vezes, Pai amado, lemos essa passagem na Tua palavra e não damos a importância que devemos dar à árvore da vida que foi plantada no jardim do Éden. Que essa palavra esclarecedora, Pai amado, ela seja pousada nos nossos corações, que ela venha, Pai amado, nesse dia de hoje fazer toda a diferença nas nossas vidas e que possamos, Pai amado, ter um entendimento que um dia ainda teremos posse, ainda iremos desfrutar de todos os benefícios que a árvore da vida tem para as nossas vidas, Pai amado, ao teu lado.
Que essa palavra, Pai amado, tenha ido direto aos corações dos teus filhos e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que receba essa palavra, Pai amado, essa semente da palavra e que essa semente se frutifique a 100 por 1, que essa palavra tenha sido uma palavra esclarecedora, Pai. Que essa palavra seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, Pai. E que essa palavra não fique apenas no campo da audição, mas que fique no campo da prática na minha vida e na vida dos teus queridos, e que ela possa estar guardada em nossos corações em todos os dias que estivermos aqui nessa terra. É o que eu te peço, Pai amado, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje, acerca da árvore da vida? Essa palavra edificou muito a minha vida, essa palavra edificou muito meu coração, essa palavra abriu o meu entendimento. E eu espero, querido, que ela tenha criado também esse propósito na sua vida, tenha te dado esse tipo de visão, que essa árvore da vida que foi plantada lá no Jardim do Éden pelo Senhor, ela está no paraíso de Deus. E um dia, querido, nós teremos acesso a ela, como também a todos os seus benefícios para as nossas vidas. Amém? Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. O Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, em você estar buscando conhecimento da palavra dEle, para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. O Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Então, querido, todos os domingos, precisamente, quando você receber esse link do estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, compartilhe, querido, com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ser abençoadas, como eu e você fomos abençoados aqui hoje. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, no nosso culto de Santa Ceia. A Assembleia de Deus fica ali na Rua Taúba, número 75, precisamente na Rua da Vigória e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que tem uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, que vai te renovar, que vai fortalecer a sua fé diante do Senhor. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, com toda a sorte de bênção, na presença do Senhor. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.